intervalo, a gente vai retornar. Olá, boa noite. Ele já foi tido como um dos maiores pianistas do país, o maior intérprete de Bach do mundo. Tem uma história surpreendente de superação da dor e de paixão pela música clássica. Abandonou o piano após 2 acidentes e uma série de cirurgias que lhe tiraram os movimentos das mãos. Hoje se dedica à regência. Aqui entre nós, o maestro João Carlos Martins. Olá, seja muito bem-vindo, um prazer conversar com o senhor. O prazer é conversar com você e não sou o senhor, você. Tá bom? Vou tentar. Essa paixão pela música clássica começou desde muito cedo, na infância, como é que foi, maestro? Bem, eu digo que começou em 1898. O meu pai nasceu em 1898 e com 10 anos de idade, ele gostaria de ser pianista, era de uma família muito humilde e ele trabalhava numa gráfica em Braga, Portugal. E era trabalho escravo naquela época. E no caminho para a gráfica, ele ficava parado numa janela vendo uma professora da cidade dar aulas de piano. Até que a professora falou para ele: garoto, eu vou dar aula para você porque vejo que você quer estudar. Ele ficou eufórico. E aí, 3 dias antes da primeira aula, na gráfica, ao colocar a mão na máquina, a máquina decepou essa parte da mão dele. E o sonho dele morreu ali em 1908, com 10 anos. Em 1948, eu, com 8 anos de idade, comecei a estudar piano. 6 meses depois, eu ganhei um concurso nacional tocando obras de Bach. E aí começou o meu amor pela música. Uhum. Você também tem 2 irmãos que... Eu tenho um irmão que é um excepcional pianista, grava muito na Bélgica, inclusive, se dedicou muito ao magistério, foi o chefe de departamento da USP em São Paulo, um pianista maravilhoso. E um outro irmão que toca piano, a Guilmar Novaes até gostava, mas ele é considerado um dos maiores tributaristas do país. O nome dele é Ives Gandra Martins. É muito famoso no Brasil inteiro. Então a gente brincava que nós não tínhamos talentos, mas o meu pai sabia fazer filhos. Quer dizer, essa vontade dele acabou sendo... Transmitiu para os filhos os desejos e os sonhos dele, certamente. E como se deu a sua identificação com o Bach? Bem, quando eu comecei a estudar piano aos 8 anos, eu comecei, e piano eu digo, ou é fácil ou é impossível, nunca é difícil. Eu não tenho uma memória exata como que tecnicamente eu evoluí no começo. Mas 6 meses depois, tocando 23 peças de Bach, eu ganhei esse concurso da Sociedade Bach de São Paulo. E aí acabei me identificando, aos 13 anos comecei a carreira nacional, mas aos 38 anos de idade eu resolvi gravar a obra completa de Bach. E essa obra completa de Bach para teclado está sendo lançada pela primeira vez agora aqui no Brasil. Ah, é? É. Uhum. Foi lançada no mundo inteiro, aqui pela primeira vez está saindo a obra. São 27 CDs. Nossa. Temos a pergunta do cantor, compositor, pianista e produtor musical, Plínio Oliveira. Olá, Plínio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fabíola. Bom dia, aliás, boa noite. João Carlos, a gente estava aqui nos bastidores conversando sobre uma coisa importante. Não basta, nos dias atuais, ser um bom músico, ter talento, é preciso ter empreendedorismo. De tal sorte que eu fico sempre pensando que a música é uma realização muito mais mental do que propriamente a execução, embora a gente precise estudar muito, precisa trabalhar muito, produzir, mas a própria guinada, a própria transformação da sua carreira em função das limitações que lhe foram impostas são demonstração de que a música é uma inteligência e ela precisa vir acompanhada desse empreendedorismo. Eu queria ouvir você contar um pouquinho sobre isso, sobre esse aspecto empreendedor indispensável, me parece, para que um artista do seu tamanho
tenha conquistado e continue conquistando as coisas que conquistou. Bem, em primeiro lugar, a pergunta vindo de você, você é um empreendedor. Então, eu tenho respeito pelo seu trabalho. Então, eu digo o seguinte, o que é o empreendedorismo? Até, inclusive, está saindo agora um livro. Primeiro saiu o livro A Saga das Mãos, que foi o livro Eu Contando a Minha Vida, que saiu no começo do ano passado. E este livro está indo para a 4ª edição agora, nesta semana. E agora está saindo um novo livro, por isso que bate com a sua pergunta, que eu estou fazendo junto com o Marcos Frota, o ator. Ele sobre o empreendedorismo no circo e eu na orquestra. Então, o que acontece? Quando, há 3 anos atrás, os médicos falaram para mim, você nunca mais vai tocar piano com nenhuma das mãos. E eu pensei, eu saí andando pelas ruas de São Paulo, andei, eu acho que quilômetros, chovia, eu falava, o que eu vou fazer da vida? Naquela noite eu fui dormir e sonhei que o Eleazar de Carvalho falou, João, vem estudar regência. Às 7 horas da manhã eu fui tomar a primeira aula de regência. Aí eu fui para uma faculdade para estudar com o Abel Rocha, um maravilhoso regente em São Paulo. E aí eu entrei na faculdade, aos 64 anos, para começar a estudar regência. O reitor, quando soube, me chamou, falou, ô João Carlos, você está na minha faculdade estudando regência? Ele falou, aproveita, fica diretor dessa faculdade também. Na mesma semana, eu entrava numa faculdade como aluno e como diretor. Aí eu falei, tenho que formar a minha orquestra. Todo mundo falou, é uma loucura querer formar uma orquestra sem o paternalismo estatal. Eu falei, eu vou formar a minha orquestra. Nós ficamos 2 meses ensaiando, eu estudava. Hoje eu estudo, eu acordo às 5 horas da manhã, eu ando 12, 15, 20 quilômetros estudando, memorizando tudo, porque eu não posso virar a página. Então, eu formei a minha orquestra. E aí nós tínhamos que ter o nosso primeiro concerto. Meu filho, como empresário, telefonava, até que finalmente consegui o primeiro concerto na cidade de Jaú. É tanto que nesse primeiro concerto aconteceu uma coisa engraçada, eu estou regendo, e de repente tocou um celular, e eu pedi mais volume para a orquestra. Quando acabou o concerto, o meu espala falou, maestro, é um hábito no mundo inteiro, entre todos os regentes, quando toca um celular, interrompe-se o concerto e pede para aquela pessoa, por respeito à música, desliga o celular. Eu falei, obrigado pelo conselho, agora eu quero um segundo conselho. Ele falou, qual? O que fazer quando o celular é o do maestro? Era o meu que estava tocando. Aí, então, foi assim que nós começamos. Aí fizemos a estreia na Sala São Paulo. Bem, no ano passado foi a primeira orquestra brasileira que pisou no Carnegie Hall para 2.800 pessoas, que ficaram 8 minutos de pé aplaudindo a orquestra. Nesse ano voltamos lá dia 23 de maio. E o que foi o empreendedorismo? Foi a confiança de que você está cumprindo uma missão e que existe um ideal. E nós iniciamos um programa social ao mesmo tempo na periferia de São Paulo, que roda a periferia de São Paulo inteira. Hoje tem a Baquiana Jovem fazendo um programa social e a Baquiana Filarmônica de Câmara fazendo os concertos. Só para você ter uma ideia, no ano passado, essa mesma orquestra que lutou para conseguir o primeiro concerto na cidade de Jaú, no ano passado, entre as duas orquestras, 110 apresentações para 200 mil pessoas pelo Brasil. Então, é uma forma de você acreditar. E, maestro, qual que é a diferença de ser um exímio pianista e de ser um exímio maestro? Não, como pianista, eu digo que eu chegava numa escala, até tem um vídeo que passa, que eu conseguia fazer 21 notas por segundo. Hoje eu digo que em cada 21 segundos eu faço uma. Mas o que acontece? Como maestro, eu não diria para você que eu sou o maestro com a técnica daquele maestro que estudou desde a infância. Eu sou a pessoa que procura transmitir música para a orquestra e para o público. E tenho conseguido, eu diria que, uma expressão muito grande
do meu ponto de vista. Agora, a análise, quem tem que falar se eu sou exímio maestro ou não é o público e a crítica. E como o senhor se dá com a crítica? Eu tenho, como pianista, fui polêmico. Eu diria que eu tive 70% de críticas assim, fantásticas pelo mundo inteiro, 20% horríveis e 10% médias. Quais as únicas que eu não gosto? As 10% médias. Porque essas quer dizer que você não causou o impacto que você gostaria a mensagem. Mas 70% foram assim, para você ler e esquecer que escreveram aquilo e aquilo servir como incentivo e não como um fim de carreira. É um começo. Eu li numa entrevista que o senhor deu que a crítica, antes o senhor achava assim que a crítica era o músico que não deu certo, virou crítico. Tem muitos músicos que acabaram ficando críticos, mas a lição que eu tive melhor foi a do Salvador Dalí. Eu dei um concerto em Nova York aos 26 anos de idade e o Salvador Dalí assistiu o concerto, depois teve um jantar no Russian Tea Room. Aí ele chegou e falou assim, diga a todo... Eu tinha tocado o Cravo Temperado de Bach, o primeiro volume. Ele falou, diga a todo el mundo que usted es el maior intérprete de Bach. Um dia vão crer nisto. Eu digo que sou há 30 anos o maior pintor do mundo e já há quem lo crê. Temos a pergunta do Carlos Domingues, maestro da Orquestra Paranabras, coordenador da Orquestra de Câmara da PUC e trompetista da Orquestra Sinfônica do Paraná. Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite. Maestro, aproveitando a colocação do Plínio com relação ao empreendedorismo, né? A gente vê que se a gente não tem o paternalismo estatal, como o senhor mesmo falou, fica muito difícil da gente poder fazer qualquer tipo de atividade na parte de cultura. Justamente porque a gente tem que mostrar o produto primeiro para depois a gente ter a aceitação dos empresários que queiram patrocinar o nosso produto. Como que o senhor conseguiu incutir isso na cabeça de músicos já profissionais, de pote, de talentos, que isso era um projeto que poderia repercutir, né? É claro que a confiança no seu nome é a primeira coisa que vem à minha cabeça, mas com essa falta de apoio, que a gente já tratou na pergunta do Plínio, como é que o senhor conseguiu incutir isso e, além do mais, ampliar isso para uma atividade social? Né? Onde isso é unânime no país todo que isso funciona. Exato. Eu diria para você que a minha relação, eu tenho talvez alguns dos melhores músicos do Brasil. Hoje a minha orquestra tem uma dezena de músicos da OSESP, outros da Sinfônica Municipal, e as nossas datas têm que coincidir para não mesclar com as datas tanto da OSESP quanto da Municipal. E nós temos uma relação que foi iniciada, uma relação de muita confiança, uma liderança democrática, mas, antes de tudo, sem nenhum tipo de autoritarismo. Ou seja, é uma relação muito de amor. Os músicos, eles têm uma confiança muito grande e eu muito grande. Eu sou a pessoa, eu digo que a vida é feita de humildade, antes de tudo. E eu conto também uma historinha, que eu fui assistir um jogo da Portuguesa de Desportos, meu time, e hoje, atualmente, muitas aparições em TV com Jô e companhia, Ana, Faustão, então tem muita mídia. Então eu chego em aeroportos, eu dou autógrafos, tiro fotografias, tudo, mas eu fui assistir um jogo da Portuguesa, e nesse jogo da Portuguesa, um comendador me apresentou para uma senhora, sabe quem é este senhor? Ela, João Carlos Martins. Ela, João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach. Ela, é claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach, num jogo da Portuguesa da 2ª divisão. Ela falou, é que eu não frequento barzinho, não. Aí eu vi que eu não estava com essa corda toda. Mas então, como é que é feita a relação? De humildade. Por exemplo, se hoje eu tenho um gesto que eu tenho dúvida, eu pergunto para os músicos, esse gesto você acha que está confortável para vocês? Eles me falam, está ou não.
Então, esse tipo de relação ajudou muito a confiabilidade entre os músicos e eu. Então, por exemplo, nesta semana, os músicos, nós vamos ter cerca de 2 a 3 mil quilômetros de ônibus. E nós vamos sempre juntos, eu nunca aceito ir de avião e os músicos de ônibus. Então, criamos um relacionamento tão forte que eu digo, inclusive, no vídeo, que são 18 idealistas que fundaram a orquestra. Hoje, quando nós tocamos já os concertos grandes, somos 67 idealistas. É uma relação de muito amor e muita confiabilidade. A gente já continua conversando mais com o senhor, fazemos um breve intervalo no Aqui Entre Nós de hoje, o maestro João Carlos Martins. Já voltamos. No Aqui Entre Nós de hoje, a gente tem o prazer de receber o maestro João Carlos Martins, o maior intérprete de Bra do mundo e que tem uma história surpreendente de superação da dor e de paixão pela música clássica. Eu queria começar esse bloco que o senhor contasse um pouquinho. O senhor é apaixonado por futebol também, né? Isso. E pela Portuguesa. Isso, voltamos para a primeira divisão. Então, o jogo que a Portuguesa passou para a primeira divisão... Eu fui lá no estádio da Portuguesa, um tecladão no meio do gramado, a hora do hino nacional. Eu que com 3 dedos toquei o hino. E aí foi o dia talvez muito mais glorioso do que talvez ter tocado no Carnegie Hall, no Royal Festival Hall, no Berlin Philharmonie. O estádio inteiro gritando, 1, 2, 3, o maestro é português. Isso para mim foi a glória. Mas foi justamente no futebol, com o futebol, que começou esse drama das suas mãos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente. Bem, aos 18 anos de idade, eu iniciei minha carreira internacional com o Festival Casals. Aos 20 anos, a Eleanor Roosevelt fez a minha estreia no Carnegie Hall. Aí, dos 20 aos 26, eu toquei pelo mundo inteiro. Parecia a vida dos sonhos. Um dia eu estou no intervalo de turnê no verão, no meu apartamento em Nova York, olhando o Central Park, eu vejo um pessoal jogando futebol. Eu desço correndo, porque em 1966 poucas pessoas jogavam futebol nos Estados Unidos. Desço correndo, é o time da Portuguesa treinando para o torneio de Nova York. Eu falo para o Aimoré Moreira, Aimoré, vou treinar com vocês só estão com 18 jogadores, e treinei durante 15 dias. Numa queda, exatamente aqui, uma pedra entrou e rompeu o meu nervo ulnar. Em outras palavras, o sonho do meu pai, que tinha acabado em 1908, o meu acabou em 1966. Mas a partir daí foram lutas, superações, cirurgias, fiz mais de 7 cirurgias, e eu sempre conseguia voltar, sempre eu conseguia. Até que chegou um dia que, em 2002, os médicos falaram, acabou, agora não dá mais. E o segredo na vida é o seguinte, você tem obstáculos quase impossíveis de serem ultrapassados. Esses você tem que ter uma força de vontade e ultrapassar o obstáculo. O destino, um ser superior pode dar um obstáculo que você não pode ultrapassar. Você tem que ter humildade para reconhecer. E você tem que discernir entre um e o outro. No momento que você consegue diferenciar um do outro, você consegue ultrapassar as suas barreiras. Aliás, eu fiz uma coisa, terça-feira eu estava assistindo o Guga e chorei muito quando eu vi ele se despedindo. Às 3 da madrugada eu escrevi um artigo e mandei para a Folha de São Paulo. No dia seguinte, a Folha de São Paulo publicou o artigo inteiro na 2ª página. Aí eu estava fazendo uma palestra-concerto em Salvador, naquela tarde.
E eu contei a piadinha do celular, mas esqueci o meu celular ligado. No meio da palestra, antes de eu tocar piano, eu tinha acabado de reger, no caminho, toco o telefone, era o Guga, para agradecer o artigo. Eu não conhecia o Guga, mas ele telefonando para agradecer o artigo. Porque ele chegou no momento da vida dele que tem um obstáculo que não dá para ultrapassar. Então você tem que diferenciar um do outro. E depois, maestro, teve também o assalto? Um assalto na Bulgária, um hematoma cerebral, que eu fiquei com espasmos para o resto da vida, fiquei com o lado direito comprometido. Se eu ponho a minha mão aqui, hoje eu não tenho a dor, mas o espasmo aparece, quer ver? Olha lá. Esse espasmo era como uma faca entrando na minha mão. Então eu sei o que eu passei. Teve momentos na minha vida que foram muito difíceis. Mas a superação tem que fazer parte da sua missão. E o senhor hoje é um exemplo. Eu tenho uma secretária que fica das 8 às 10 toda manhã respondendo e-mails para pessoas que acabam se inspirando na história, entende? E para cada uma, você não imagina coisas que têm acontecido na minha vida. Por exemplo, outro dia num programa social que eu faço na periferia, que eu não teria que ir, poderia ir meu assistente, mas vou eu lá. Um garoto com 10 anos tentou matar o irmão. E eu peguei esse garoto. Hoje ele toca violino e canta, e é o exemplo da comunidade. Uma bailarina cega que dançou comigo, e eu chamei os pais para ver, eu regendo ela dançando. Aí eu falei para os pais, vocês estão vendo? Tinha ela e mais outras 15 bailarinas, mas ela como solista. E ela achou que eu tinha feito a pergunta para ela. Ela falou, a gente vê tudo com o coração, maestro. Um outro garoto que pediu R$10 emprestado, aluno da faculdade, para comer. E esse garoto estava sentado no Carnegie Hall tocando comigo no ano passado. Então... Maestro, como que o senhor interpreta tudo isso que aconteceu para o senhor, esse drama que faria qualquer um desistir da vida? Primeiro eu falo de uma forma mais jocosa. Eu acho que eu devo ter aprontado muito na outra encarnação. Mas eu encaro, eu já pensei no pior. Mas hoje a minha vida ficou de tal forma voltada à música e ao social. Eu me lembro quando o Marcos Frota, o Estênio Garcia e eu fizemos a abertura do Parapan. 15 mil pessoas e todos os deficientes. E foi um concerto do começo ao fim, com cenas, espetáculos cênicos de duas em duas. E no final, e todos atletas paralímpicos lá. E no final, quando eu levantei os braços e falei para o Maracanãzinho, perante a Deus, somos todos iguais. Então, a gente tem tido momentos mágicos na nossa vida. É uma outra missão que o senhor recebeu, né? Eu acho que a gente tem encontrado em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, a gente está numa sala São Paulo fazendo as sinfonias de Beethoven, entende? Então, a orquestra ganhou uma característica que ela sabe enfrentar uma praça pública da mesma forma que ela de casaca sabe entrar numa sala São Paulo ou num Carnegie Hall. E também sabe estar no meio da rua, regendo e tocando. Temos agora a pergunta do Marcelo Oliveira, músico da Orquestra Sinfônica do Paraná. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite também. Enfim, eu estou vendo uma característica maravilhosa de ver que está servindo como oportunidade, né? Toda dificuldade, superação para, no caso do senhor, né, não está incomodando enfrentar toda essa superação, porque está sendo uma oportunidade de fazer muita coisa boa também. Mas que, em relação a quem precisa, né, a pessoas que não tinham oportunidade. Eu estava dando exemplo, pensando aqui, né,
o que o senhor acharia, a pergunta, né? Que deveria ser feito no Brasil de forma a modificar o quadro que as pessoas têm em relação à música clássica, onde música em geral, até em cultura como geral, porque eu vendo assim que a maioria das pessoas hoje estão reconhecendo o senhor. É lógico que a história é muito característica, foi uma situação difícil mesmo de superação. Então fica aquele estigma, né, de estar reconhecendo o João Carlos Martins, aquele que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não ter lembrado como é que o que repertório exatamente que ele toca, como é que é a música do bar, como é que é isso, como é que é aquilo, por que ao exemplo, por exemplo, da Venezuela, com aquele projeto todo de tratar com crianças que o senhor deve saber. Pegando a criançada de 2 anos de idade e fazendo todo aquele esquema dos núcleos lá de orquestras maravilhosas, maestros do mundo inteiro indo lá e ficando de cara com a qualidade e a quantidade de gente muito boa tocando, né? E o que deveria ser feito aqui, então, para que não fosse reconhecido o senhor só pelo que o senhor passou, que é complicado, mas, ao mesmo tempo, reconheceu, o Nelson Freire toca daquele jeito, tem aquele repertório, o João Carlos tem aquele outro jeito, aquelas músicas ali, eu gosto de como ele toca aquelas músicas. Como chegar a esse ponto das pessoas terem essa crítica realmente qualitativa e emocional com as músicas, e não só pela história, a novela que vai estar por trás da vida de cada um, né? Desculpa. Você fez uma pergunta certíssima. Aliás, outro dia eu recebi um fax de madrugada do Nelson. Ele estava ouvindo um CD meu e ele mandou um fax emocionante, ele falando: João, você é a pessoa que toca para aqueles que entendem além do óbvio. E isso vindo do Nelson, para mim foi um negócio, eu fiquei profundamente emocionado. De madrugada ele mandou esse fax. E aí, o que eu digo para você, você fez a pergunta, exatamente a pergunta que está sendo a minha meta hoje. Eu estou transformando uma adversidade numa oportunidade e não num oportunismo. Então, como hoje, por exemplo, quantas vezes eu estou com meus assessores, estou no meio da rua, chega um cara que está andando lá, a gente vê que é um trabalhador, fala: ô maestro, tal. O que eu estou procurando fazer disso? Eu estou tentando uma oportunidade por isso que o nome de tudo que quando acaba as frases de tudo que eu faço, está escrito: a música venceu. Porque no final, a música saiu lá de trás, no meu caso de superação, mas ela vai chegar no final na reta certa, em primeiro lugar. Então, sempre que eu vou podendo, por exemplo, eu chego no meio da rua. Outro dia eu estava no meio da rua, na cidade viajei com a garotada toda durante 2.000 quilômetros, ida e volta, no meio da rua, numa cidade de Sobradinho, periferia de Brasília. Aí estavam umas 500 pessoas no meio da rua. Aí eu falo: vocês vão ver, eu vou cantar o primeiro compasso de uma música escrita há mais de 200 anos. E vocês vão cantar o segundo. Todo mundo, nunca ouvi uma música clássica. Aí eu sou desafinado, eu faço tam, pam, 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 pam. Todo mundo tam, pam, 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 pam. Eu falei: isso foi escrito há 200 e poucos anos. Então, sempre, em todos os concertos da periferia, eu vou incluindo alguma coisa muito séria musical. Porque eu não quero ficar no fundo como um cara de superação.